Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula da nossa formação continuada em AEE. Hoje com o tema TDAH. O TDAH é uma sigla de um transtorno muito conhecido e que nós recebemos muitos alunos, vocês recebem muitos alunos aí com laudo de TDAH. O TDAH nada mais é do que transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Ao longo da nossa aula aqui vocês vão entender o porquê o com ou sem hiperatividade. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara para vocês, não é imperatividade, tá? É hiperatividade, algo a mais. Do imperativo, de imperador, né? Vem de outras coisas. E hiperativo é de algo que exagera, que é um pouco acima da média, hiper, tá bom? Então, quando a gente fala um hipermercado, não é super, é um hiper, é maior que um supermercado. Então, quando uma criança tem comportamentos hiperativos, quer dizer que ela tem comportamentos acima daquilo que é esperado para aquele comportamento, tá bom? Então, essa sigla, ela determina esse transtorno, que é um transtorno neurobiológico e que é do neurodesenvolvimento da pessoa. A pessoa, ela nasce com esse transtorno, né? Ela vem com esse transtorno na sua composição genética, digamos aí, e muitas vezes é de uma carga genética, herança genética da família, até a quarta geração. Eu lembro que o Dr. Clodoaldo, né, nosso querido Dr. Clodoaldo, falava muito quando a gente levava ele para os encontros aí com vocês em Água Boa. Ele falava que ele considerava que até a quarta geração conseguia trazer ainda uma carga para que essa criança trouxesse traços, por exemplo, do avô, do bisavô, né, com cargas genéticas dessa hiperatividade e de qualquer outro transtorno. O que é importante a gente saber é que uma pessoa com hiperatividade, ela não é hiperativa ou ela tem o TDAH com desatenção só em determinada hora, em determinado local, em determinado dia, em determinada fase da vida. Uma pessoa que tem o transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH, com ou sem hiperatividade, ela vai ter da sua idade infantil até a sua idade adulta. Ela vai levar isso para a sua vida adulta também. O que acontece é que muitas pessoas conseguem... Tô com uma visitante aqui, uma gatinha. É que muitas pessoas conseguem, através dos tratamentos, através das terapias, ter uma vida mais perto, digamos, da normalidade, e esse transtorno, ele não é tão perceptível, ele não traz tantos prejuízos. O que acontece é que o TDAH, ele traz prejuízos tanto na vida social quanto na vida acadêmica das pessoas. Então, eu só posso considerar que é um transtorno a partir das características que a gente vai ver daqui para frente, quando ele traz prejuízo ou na vida social ou na vida acadêmica da pessoa, né? O que é vida acadêmica? Vida da escola. Então, ela traz dificuldades para prestar atenção, para aprender o conteúdo, para ficar parada, não se concentra, não para quieta. E na vida adulta, isso, se não tem uma medicação, se não tem um acompanhamento, tende a crescer. Então, vai se tornar um adulto ansioso, um adulto que não sabe esperar a vez, um adulto intolerante ao trânsito, um adulto que não vai se firmar em relacionamentos de amizade, em relacionamentos amorosos, porque vai estar sempre agitado querendo fazer essas mudanças. Então, o TDAH, ele é algo que acompanha e traz prejuízo para a pessoa da idade infantil até a idade adulta. E esses prejuízos, eles podem ser amenizados a partir das terapias e da medicação, tá? Então, quem é que vai fazer esse acompanhamento? Quem é que vai fazer esse diagnóstico da pessoa
para saber se ele tem ou não TDAH. Nós começamos com o nosso olhar lá na sala de aula. Então, normalmente as crianças vêm pra gente lá por volta dos 3 anos de idade. Dos 3 aninhos até os 5, a gente vai perceber aquela criança como uma criança mais ativa, uma criança que corre mais, que fica em pé mais tempo, que tem dificuldade para parar, para aprender alguma coisa. E a gente considera até os 5 anos de idade isso que meio que dentro da fase de desenvolvimento da criança, porque ela está em fase de aprendizagem. Então, ela está aprendendo a se controlar, ela está aprendendo normas, ela está aprendendo regras. Quando a gente tem uma criança de 5 anos acima, que apesar de todo o trabalho de regras, de norma, em casa, né, a criança está sendo ensinada a esperar a vez, a ficar parada para estudar, para ler um livrinho. Quando a gente começa a trabalhar todos esses processos que são normais, né, de aprendizagem da criança, dessa leitura de mundo, desse entendimento de mundo, e ela, com toda essa ajuda da escola, da família, dos amiguinhos, a criança não tem essa capacidade de controle emocional, de flexibilidade mental, de planejamento, de automonitoramento. A gente fala que a criança começa a apresentar comportamentos que podem estar ligados ao transtorno, ao TDAH. Então, a partir dos 5 anos, a gente já acende o sinal de alerta. Até os 5 anos, a gente tem essa criança como uma criança que está aprendendo as regras. Passou disso, a gente já começa a acender a luzinha de alerta. E aí, dos 5 anos acima, a gente já pode começar as investigações, a gente já pode começar a aplicar testes e etc. Né? E a gente vai aí nos profissionais especializados para isso. Vai para o psicopedagogo, depois vai para o neurologista, vai para a terapia ocupacional, e aí a gente tenta organizar a vida dessa criança para que ela tenha menos prejuízo. E a escola, ela é a principal responsável por esse acender desta luzinha. Por quê? Vocês que estão no dia a dia com a criança, né? Vocês estão 4 horas por dia ali com aquela criança, ensinando, começa a fase de alfabetização, começa a fase de aprendizagem de alguns conceitos matemáticos, etc. E a criança, vocês começam a perceber que a criança está dispersa, que a criança não para, né? E que não é uma falta de motivação da aula, porque a aula está bem motivada, a aula está bem entusiasmada, tá todo mundo fazendo e ele tá sempre desligado, ou então ele tá mexendo sempre em alguma coisa. E a gente começa a perceber que aquilo ali não está dentro do padrão de desenvolvimento que seria o apropriado para aquele momento. Tá? Nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala dentro do normal, dentro do apropriado para aquele momento, porque nós temos hoje as crianças, principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas crianças podem ter apresentado comportamentos hiperativos ou de desatenção por conta dessa fase que nós estamos vivendo, né? Um momento totalmente estranho, um momento onde as crianças perderam todos os vínculos importantes, principalmente da escola, e quem ia para terapia, né, para várias atividades durante o dia perdeu. Então aquilo ali deixou a criança com maior número de energia concentrado dentro dela e ela precisa extravasar essa energia. Então em casa eles estão subindo pelas paredes, já a mãe não sabe mais o que faz. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso daqui não caracteriza nesse momento que todas essas crianças que vão apresentar esse tipo de comportamento vão ter o transtorno. Pode ser somente uma questão, né, de tempo. Então, e essa normalidade que a gente fala, né, esse dentro dos padrões, seria isso, a gente tem que considerar o momento que a criança está vivendo, o momento que ela está passando. Então, por exemplo, uma criança, ela pode se tornar ansiosa ou ficar mais desatenta porque ela está sofrendo por conta de um trauma familiar, digamos, né? Agora a gente está sofrendo um trauma pandêmico.
Então, isso tudo pode causar alguns comportamentos que são um pouquinho fora da linha que a gente considera como normal, como, né, dentro dos padrões. Então, o que for além ou aquém, sempre a gente precisa estar de olho, porque é ali que surge o transtorno. Então, a gente tem a linha, né, digamos, da normalidade, né, que a gente precisa falar assim. Nós temos essa faixa aqui que é o aceitável, e nós temos aqueles que transpassam e aqueles, né, que ficam aquém. Então a gente precisa perceber aonde essa criança está, para que a gente consiga oferecer ali elementos para que ela vá igualando esses dois níveis e fique mais perto daquilo que é importante para a idade dela, tá bom? Então a gente precisa pensar, quando a gente fala em TDAH, a gente precisa avaliar a criança tanto na escola, quanto em casa e tanto no ambiente social. Então, eu preciso avaliar essa criança nesses 3 ambientes. No final desse módulo, eu vou enviar para vocês 2 testes, um para adulto e um para criança, que a gente chama de... seria como assim, os sinais mínimos de que uma criança apresenta comportamento, seria o início da nossa avaliação, que é uma avaliação que o professor e os pais fazem. E a partir disso, né, o profissional que recebe essas avaliações, no caso eu como psicopedagoga que envio para os pais, eu avalio a necessidade de seguir a investigação para um neurologista para ver se é necessária a administração de medicação. Porque a maioria das nossas crianças que têm o TDAH os adultos precisam de uma medicação. A medicação, ela não vem para atrapalhar, ela vem para nos ajudar, para nos auxiliar, né? E a gente sabe que, por exemplo, a Ritalina é uma das medicações que tem não tem absorção hepática, então ela não fica presa no organismo. A criança toma, digamos, um meio-dia quando ela vai para a escola, quando é 5 horas da tarde o efeito já acabou. Então é uma medicação que serve para quê? Para dar aquela segurada na criança, aquela focada, para ela poder receber as informações, né, poder participar da vida acadêmica e não ter prejuízo, tá? Agora existem crianças que têm o transtorno, mas eles não se dão bem com a medicação. É melhor sem a medicação que com a medicação, só na terapia, né, com exercícios de concentração, atividades que os professores das salas de recurso vão poder fazer. Nós vamos ter, depois dessa aula aqui, a gente vai ter uma aula só sobre as dificuldades atencionais. Eu vou ensinar para vocês vários tipos de exercícios. Então, a gente pode trabalhar com a criança tanto na sala de aula quanto na sala do AE, exercícios que vão melhorar. O que vocês precisam entender, que eu vou falar agora, é que o TDAH, ele tá ligado às funções executivas das pessoas. O que são as funções executivas, né? As funções executivas são aquelas funções que trazem pra gente um controle. Então, nós temos o controle inibitório, nós temos a flexibilidade mental, nós temos o controle emocional, nós temos a volição, que é a capacidade de iniciar alguma coisa, né? Nós temos a memória de trabalho, o planejamento, o automonitoramento e a organização. Então, essas funções executivas, elas são importantes para nossa vida no dia a dia, né? Quando eu me planejo, eu sei o que vai acontecer. Quando eu tenho um automonitoramento, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Quando eu tenho um controle inibitório, eu sei o momento que eu posso parar, o momento que eu posso falar, o momento que eu tenho que me calar, né? O controle emocional diante de uma situação. Então, vocês percebem que a criança que tem TDAH, ela chora, ela se irrita, ela perde o controle, ela é desfocada, o planejamento dela do dia a dia é completamente bagunçado, a organização desde o caderno, todo o dia a dia ali, as coisas, a mesinha bagunçada, o estojo bagunçado, perdem coisas o tempo inteiro. Então, isso tudo são funções executivas. Então, quando vocês ouvirem falar esse termo funções executivas,
vocês prestem bastante atenção, porque as funções executivas, elas vão estar ligadas, né, ao TDAH. Então, a pessoa que tem dificuldade nessas funções que eu falei para vocês, controle inibitório, flexibilidade mental, controle emocional, volição, memória de trabalho, planejamento, automonitoramento e organização, todas essas são funções. Quer dizer que a pessoa com TDAH tem dificuldade nisso tudo? Não. Ela pode ter em um campo mais, no outro menos. E aí, o que acontece é que a gente precisa fazer uma investigação nessa criança, nessa pessoa, para saber que tipos de abordagens que a gente vai usar para fazer essa organização, né, digamos assim, do dia a dia da criança. Então, o que a gente pode dizer é que o TDAH, ele pode ser, né, de uma causa, como eu falei para vocês, de herança genética, mas também pode ser por traumas neonatais, pode ser por anóxia na hora do parto, e alguns encefalite, meningite e alguns problemas que podem acontecer antes e durante este parto, que podem fazer com que a criança desenvolva o TDAH. Ele acontece mais essas funções, elas estão mais ligadas ao nosso córtex frontal. Então a gente fala assim que toda pessoa que tem TDAH, principalmente o hiperativo, é como se ele tivesse um cérebro de Ferrari, mas ele tivesse um freio de Fusquinha. Então, vocês imaginam um cérebro de uma pessoa com TDAH sendo um cérebro de Ferrari, e sendo que ela tem que frear com freio de Fusca esse cérebro. Ela nunca vai conseguir frear a contento. Então, sempre a gente vai estar precisando dar esse suporte para a pessoa com TDAH, para que ela consiga ter uma vida mais controlada. E outra coisa muito importante, quando a gente vai avaliar uma pessoa que tem suspeita de TDAH, aquele comportamento, aquelas atitudes, elas precisam estar presentes no comportamento da pessoa pelo menos há 6 meses. Então, se eu falo assim, a criança se irrita facilmente quando é contrariada. Se eu falar, de vez em quando, não, ou tem dias que sim, não, ela precisa ter uma constância desse tipo de comportamento para que eu possa considerar esse comportamento um comportamento de base, de análise para o padrão de avaliação desse transtorno, tá bom? Eu costumo dizer que a pessoa que tem o TDAH, ela tem uma energia nervosa, né? Aquela energia agitada. Então, por isso que a gente precisa fazer essa avaliação para entender se a criança tem essa energia nervosa também, ou ela tem só uma falta de atenção. Ela tem dificuldade na atenção concentrada, na atenção dividida, na atenção compartilhada. Eu preciso saber em qual setor a criança tem essa dificuldade. Então, a avaliação que a gente faz, essa que eu vou passar para vocês fazerem esse testezinho, é uma avaliação inicial que os professores vão enviar para a gente, né, para o profissional, vai ser para a escola ter uma base se essa criança tem ou não ou precisa de encaminhamento para algum outro profissional. E daí para frente a gente começa as investigações mais aprofundadas. A criança, ela pode ter TDAH somente desatento e não ser hiperativa. Fala assim, essa criança tem TDAH, mas TDAH não é o transtorno de hiperatividade, mas ela não é hiperativa. Mas a sigla, ela é uma só para todos. Então, quando a gente faz a análise dessa criança, manda para outros profissionais, a gente coloca lá. Tem sinais de TDAH, hiperativo, desatento. Ou somente tem sinais de TDAH, somente desatento. Ou sinais de TDAH, somente hiperativos. Ou combinado, hiperativo, desatento. Então, por isso a gente faz toda a investigação. A escola, como eu falei para vocês, ela é importante. Esse teste que eu vou mandar para vocês, ele é importante porque vocês vão ter a primeira noção, que vai ser aquela que nós vamos dar continuidade
depois tanto o psicopedagogo, o neurologista, o terapeuta ocupacional e as outras pessoas que vão trabalhar com essa pessoa, com essa criança, vão fazer esse rastreio de mais, digamos assim, pontos que podem ser trabalhados. E aí depois eles dão o feedback para a escola poder continuar ajudando essa criança no dia a dia. Então, quando chega um relatório de um profissional que fez a avaliação do aluno de vocês, se atentem para cada item que ele colocou lá. Por exemplo, se é uma criança que vem com um relatório neuropsicológico, por exemplo, se atentem porque ela vai fazer uma avaliação em cada área da atenção da criança. E tudo aquilo ali a gente transforma em exercícios no dia a dia para aprendizagem. É uma forma diferente de aplicar um exercício, é uma forma diferente de falar alguma coisa para a criança, né? De explicar, é uma forma diferente de se posicionar na frente dessa criança. Tudo isso é importante. E eu falo sempre assim, que as funções cognitivas, né? Toda a nossa parte cognitiva, toda a nossa cognição, ela depende da nossa atenção e da nossa percepção. E a nossa atenção e a nossa percepção, ela tá dentro das funções executivas. Então, imagina, um menino com 10 anos, ele não aprendeu a ler. Aí vai se fazer uma investigação total, esse menino deve ser disléxico, esse menino deve ter problema cognitivo. Quando a gente vai perceber, o menino é um menino que tem uma desatenção muito grande, ele tem um TDAH, ele não é hiperativo, mas ele tem uma desatenção muito grande. E ele não consegue absorver aquela aprendizagem no tempo certo, no tempo que ele precisa. O professor tá ali no dia a dia, dando sua aula, tranquilo, achando que a aula tá linda, maravilhosa, abafando, mas tá abafando para aquela turma que tem não tem um comprometimento. Agora, uma pessoa que tem um comprometimento na atenção, vocês imaginam, passou um mosquito na frente dela, ela vai olhar. Quando ela volta, ela já não sabe onde o professor tá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga uma pessoa que não está aprendendo, sem antes ter todos esses subsídios de testes, de informações, para a gente saber o que acontece, né? O menino que tem TDAH, ele não é preguiçoso, ele tem uma dificuldade, e é uma dificuldade neurobiológica, é o cérebro que vê diferente, que aprende diferente e que precisa de um auxílio. Então tome muito cuidado, nunca falem que uma criança que tem TDAH é um danado, né? É uma benção, é um abençoado, não. É uma pessoa como os outros, que somente que ele precisa da nossa atenção de uma forma diferente de você ensinar. Se você ensina de uma forma tradicional para sua sala inteira, mas você vê que tem 2 ali que não estão aprendendo, vai investigar, vai fazer, usa esses subsídios que eu estou mandando para vocês, de testes, de observações, faça uma triagem para ver por que esse menino não está aprendendo, por que essa criança não está aprendendo. Ele não aprende porque é preguiçoso, só quer ficar brincando a aula inteira, mexendo nas suas bobagens. É uma característica do TDAH. Ele precisa estar mexendo, ele precisa estar pegando alguma coisa o tempo inteiro. Ele come o lápis o tempo inteiro. É do TDAH, ele ter isso, é uma forma de demonstrar essa ansiedade. Ele não está aprendendo, o que ele vai fazer? Ele não está conseguindo te entender, ele viaja durante sua aula. Ele começa, hoje eu vou prestar atenção na prof. Ele começa olhando para você, de repente você some da frente dele, você se transforma num carrinho, você se transforma num personagem que ele gosta. De repente, quando ele presta, eu tenho que prestar atenção. Quando ele volta para prestar atenção em você, na sua explicação, você já terminou, você já está lá na frente. E aí ele não consegue entender nada, ele vai pegar os pedacinhos da sua explicação, né? Então imagine isso, uma pessoa que começa da alfabetização e vai até lá 5ª série, 6º ano, dessa forma. Quantas etapas ele queimou? Quantos processos de aprendizagem ele pulou, né? E tem outra coisa que é muito importante, a pessoa que tem TDAH, ela não é uma pessoa que tem comprometimento cognitivo. Por isso que a gente faz toda essa avaliação. O comprometimento, uma pessoa com comprometimento cognitivo, ela pode ter o TDAH, ela pode ser uma pessoa hiperativa como comorbidade, mas necessariamente uma pessoa que tem
o cognitivo preservado, por isso que a gente pede todos os tipos de avaliação, né, de vários profissionais, que é para justamente a gente confirmar esse cognitivo está preservado. É uma criança que tem a inteligência dentro dos padrões aceitáveis, né, como normalidade, mas ela não aprende. Então ela tem falta de concentração, ela tem um comportamento hiperativo, o cérebro dela é muito acelerado, se distrai muito fácil e ela não consegue captar aquela aprendizagem. Então veja bem a diferença de eu falar que o menino que tem lá seus 10, 12 anos não aprendeu a ler porque tem um comprometimento cognitivo, né? Tem uma deficiência intelectual, né? Tem um QI abaixo de 70, ou essa criança não aprendeu lá com seus 12 anos porque ela tem um déficit de atenção, ele é hiperativo e ninguém nunca parou para ensinar de uma forma diferente. O hiperativo não vai aprender da mesma forma que uma criança que não tenha nenhum tipo de transtorno dentro dessas características que eu falei do hiperativo. Então vamos prestar muita atenção. Conto com vocês na avaliação dos alunos de vocês, nesse olhar diferenciado, você que é monitora técnica, que cuida dessa criança, você que é professor da sala de aula dessa criança, jamais chame uma pessoa com TDAH de preguiçoso. Não tem nada de preguiçoso dentro de um TDAH. Tem sim de uma pessoa inquieta que não consegue aprender e que se nega a admitir isso porque ele já sabe. Então, ao mesmo tempo que ele quer se defender, ele nos ofende, ele nos afronta, né? Fala, não vou fazer, não quero fazer. Por que ele vai falar, eu não quero fazer, não vou fazer, não faço, quero ver quem manda em mim? Por quê? De certa forma, nós já agimos com ironia com eles, falando ou demonstrando, você não aprende nada mesmo, você não fica quieto, como é que você vai aprender? Então, a gente precisa sentar com essa criança em outro momento, em outro local, conversar com os profissionais da escola, fazer uma equipe dentro da escola. O que é essa equipe dentro da escola? Coordenadora, professor, professor de AE, senta. O que nós vamos fazer? Tá provado que esse menino tem traços de TDAH? Vamos procurar ajuda? Vamos procurar uma psicopedagoga? Vocês têm a minha ajuda no município que vocês podem fazer isso. Vocês podem me procurar. Vamos avaliar melhor esse aluno? Depois a Viviane avaliou, vamos passar por mais profissionais, vamos ver essa necessidade. Vocês vão ver, dessa turma de vocês que fazem cursos, tem várias mães, né, de vocês que trouxeram os filhos depois das minhas aulas para fazer a avaliação e eu passei para outros profissionais, a gente fez uma equipe, uma junta, chegou-se à conclusão, a criança está tomando medicação, a criança está maravilhosa, está aprendendo. Por quê? Porque ela não parava para aprender. Muito inteligente, mas não para aprender. Então a gente precisa tomar cuidado. E assim, existem vários e várias de vocês que também devem estar se enquadrando nesse perfil de TDAH aí, se sentem assim também, tiveram dificuldades na vida escolar de vocês, mas nunca tiveram coragem de falar sobre isso. Então se coloquem no lugar dessas crianças também, que estão aí há 2, 3 anos só passando de série sem aprender, já estão lá no 5º ano, mas não aprenderam nada, não sabem se expressar, não conseguem aprender uma conta matemática, não conseguem aprender determinadas regras da língua portuguesa, porque não pararam para serem ensinadas de uma forma diferente, de uma forma que seu cérebro prestasse atenção. A pessoa que tem TDAH, ela tem a maior dificuldade para aprender num ambiente ruidoso, num ambiente onde tem várias pessoas se movimentando, onde tem várias pessoas falando, barulhos externos. E o que é a sala de aula? A sala de aula é mais ou menos isso, né? Um mexe aqui, outro mexe ali, passa um som lá de fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa aprendizagem dessas pessoas. Espero que vocês tenham entendido, captado bastante o que eu coloquei para vocês. Eu vou mandar 2 vídeos para vocês assistirem. Eu vou mandar um livro onde tem várias
Formas de Entender o TDAH, um livro, uma bibliografia muito legal para vocês guardarem. E vou mandar 2 testes. Um teste para vocês realizarem com criança que tem até 12 anos, e o outro para vocês fazerem com adultos. Então, esses testes vocês vão aplicar aí com as crianças, com o marido, com o filho, com quem vocês quiserem, ou vão pensar e vão depois fazer um comentário sobre esses testes. Vai ser o trabalho de vocês, que eu vou colocar lá no portal, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre o déficit de atenção e as formas como a gente vai fazer para lidar com essa criança que tem déficit de atenção na sala de aula, tá bom? Beijo no coração de vocês.